1 de João, capítulo 3, do verso 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento em Tua casa. Nós, o Teu povo, nos reunimos aqui pedindo a Ti, Senhor, clamando para que o Senhor fale aos nossos corações. Fale conosco, Senhor, apesar de nós. Nosso corpo, a nossa mente continua trabalhando para que o nosso espírito seja sobrepujado. E nós imploramos a Ti, Senhor, não permita que essa batalha seja perdida. Que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer, Senhor, e nos dar segurança. Ajuda-nos, Pai, a ler a Tua palavra e a compreendê-la em nome de Jesus. Revela a nós, Senhor, a Tua vontade e assim nós a faremos. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, hoje o texto nos convida a algo interessante nesse capítulo. Vendo a Esther tocando ali o teclado, eu fico cheio de felicidade e fico pensando, caramba, como é que será que a irmã Maria Olímpia e o irmão Walter fica? Se em mim parece que me dá uma sensação de orgulho, de alegria, imagina o pai de verdade, né? Imagina a mãe. E o texto de hoje ele parece ter algo a ver sobre isso. Vamos pensar aqui. Você nota que o começo do texto ele nos traz uma informação. Ele diz que somos chamados e de fato somos filhos de Deus. E pensando a esse respeito, me lembro de ter assistido um filme há alguns anos atrás, chamado Lion, um filme de 2017 que conta a história real de um menino de 5 anos na Índia que se perdeu da família. Ele foi com um irmão tentar trabalhar para poder conseguir recursos, né, porque é uma família carente, que passava fome, e ele insistiu para o irmão mais velho levar, e ele acaba se perdendo do irmão e nunca mais retorna, ou pelo menos é o que parece, né, tendo que viver na rua durante ali alguns dias, e perto de todas as terríveis surpresas que a vida tinha para oferecer para um menino de 5, 6 anos, ele acaba sendo adotado por uma família australiana e vai viver na Austrália. Bom, depois o filme tem um período de tempo ali, né, que passa, e a gente é reapresentado a um protagonista que ama os seus pais adotivos, tem carinho por eles, mas se sente incompleto, se sente perdido, porque não consegue voltar, não consegue deixar a memória da sua família. Em um dado momento, um filme marcante, o filho, porque se viu em meio à depressão, porque não consegue esquecer a memória dos pais, porque tenta encontrá-los, mas por ele ser pequenininho, quando se perdeu, ele não lembrava nem o sobrenome dele. Então não conseguia reencontrar a família. E diante de uma depressão severa e tentar buscar pelos pais, não ter pista nenhuma, ele acaba entrando em depressão e isso afeta toda a sua família. A sua mãe adotiva também tinha adotado um outro menino e isso traz outros problemas também para a família. E num dado momento do filme, esse menino fica muito triste por ver quão debilitada está a mãe adotiva diante de todos os problemas que ela tem que lidar com eles. E ele diz para ela, eu sinto muito que a senhora não teve filhos próprios. Eu queria que você tivesse tido seus próprios filhos. Né? A ideia por trás dessa palavra é que, tendo os próprios filhos, ela não sofreria tanto, porque um filho adotivo vem com bagagens. Essa é a ideia que ele quer trazer. Né? E ela diz, e aí talvez um momento muito, muito surpreendente do filme, é que ela diz, eu posso ter filhos, sempre pude. Eu escolhi os meus filhos por adoção.
Não foi uma questão de sem saída. Não era algo que não podia acontecer para mim, eu tive que me adaptar. Eu quis os meus filhos por adoção. Bom, João parece nos chamar a atenção justamente para isso. Porque assim como o menino, no filme, ele começa a dimensionar o amor de sua mãe naquele momento, que ele pensa, caramba, então, quão profundo é o amor de minha mãe? João aqui ele tem a mesma proposta. Ele chama-nos para que pensemos um pouco a respeito da profundidade do amor que Deus Pai tem por nós. Nessa porção do texto, vamos pensar sobre a dimensão do amor de Deus por seus filhos adotivos. E logo no início, você nota a proposta de João. O verso 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. A palavra vejam aqui, ela traz dois significados. É a ideia de contemplação, medite sobre isso, pare um pouco e pense a respeito. E também indica um sentido de percepção. Você consegue avaliar, você consegue observar de fato. Eu sei que a minha esposa me ama porque eu vejo que ela me ama. Como eu vejo isso? Através de seus atos, através de seus gestos. Nós compreendemos o amor quando ele é expressado através de ações, através até de palavras. Mas o amor, então, ele é perceptível. A gente consegue ver quando alguém parece amar alguém e quando alguém parece não amar. Então, a palavra aqui ela tem esses dois significados, porque é o que João está pedindo. Para um pouco, desacelera e pensa. Olha o tamanho do amor de Deus. Pense um pouco. Você pode mensurar. A gente pode, talvez, não compreender na sua totalidade, mas a gente sabe que Deus nos ama. A gente consegue compreender um pouco a esse respeito. E Ele está pedindo justamente isso. Bom, e alguém aqui pode pensar, ok, nós somos chamados a pensar sobre isso o tempo todo. A gente sabe que Deus nos ama, mas às vezes falta o processo realmente de tentar dimensionar o que é esse amor. O que é esse amor? Talvez Romanos capítulo 8, verso 15, pode nos dar uma direção. Abra comigo em Romanos, capítulo 8, verso 15. Algo interessante aqui. Romanos, capítulo 8, verso 15. Diz assim o texto: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Bom, falar de adoção, às vezes, pode parecer estranho, porque sempre há um estigma com relação à adoção. Às vezes, é colocado de uma maneira como se o filho adotivo fosse menos. De fato, na nossa Constituição, até a Constituição de 88, no nosso país, o filho adotivo tinha menos direitos que os filhos sanguíneos, né, os filhos biológicos. Mas aqui o texto ele traz uma outra perspectiva, bem distinta. Quando nós vemos aqui, quando Paulo está chamando, está falando que nós somos filhos adotivos, talvez para o leitor desatento, alguém pode pensar, caramba, nem de Deus eu sou filho de verdade. Talvez ainda há um distanciamento entre eu e Deus, porque de Deus eu sou adotado, Ele não é meu pai inteiro. Talvez alguém pode pensar isso. Mas a proposta do texto é justamente o contrário. Por quê? Porque quando Paulo escreve a crentes em Roma, ele está levando em consideração a cultura dos romanos. E qual é a cultura dos romanos com relação à adoção? Ela é bem distinta. Por quê? Existe um período dentro da cultura romana em que entre 8 dias para a menina, 9 dias para o menino, há uma espécie de rito cerimonial onde a criança ela é apresentada ao pai. E naquele dia, o pai tem o direito de rejeitar a criança ou não. O próprio filho, o filho de sangue.
a cultura romana dá a entender que ele tem esse direito de dizer o seguinte: eu não quero esse filho não é meu. O que vai acontecer com essa criança? Ela pode ser escravizada, ela pode ser dada para pagar uma dívida, quer que seja, mas esse filho não é meu, eu não quero. Por quê? Porque ele é um filho que veio do acaso, aparentemente. Eu queria um filho forte, veio um filho frágil de saúde. Eu queria um homem, veio uma menina. Eu queria uma menina, veio um menino. Não quero, eu rejeito. Eles tinham esse direito legal. Eu rejeito essa criança. Não quero por filho. Pesado, né? Olha como a cultura trazia isso. Porém, olha que interessante, o filho adotivo não podia ser rejeitado. Por quê? Porque ele foi escolhido. Uma vez que um pai, na cultura romana, escolhia alguém por filho, aquela criança jamais poderia ser rejeitada, porque ela não veio do acaso, mas ela nasceu do desejo do pai. O pai escolheu aquela criança. O pai desejou tê-la e, portanto, ele deve arcar com todas as suas responsabilidades. Ele se dedica em amor, em instrução por aquela criança. O conceito de adoção aqui traz, às vezes, uma percepção até de muito mais intimidade entre o pai e o filho, porque o filho adotivo consegue perceber e dimensionar o amor do pai, porque o pai optou por estar com ele. E há algumas consequências nessa relação. Por exemplo, na adoção romana, a vida anterior do filho é apagada. Se ele antes devia, ele não deve mais. Se ele era escravo, ele não é mais escravo. Se ele tinha um nome familiar, talvez vergonhoso, ele perde tudo isso. E ele passa agora a responder exclusivamente pela nova família. É como se ele morresse e nascesse de novo para aquela família. Nesse momento, o filho adotivo, então, ele passa a ter tantos direitos quanto os herdeiros. Obrigado, minha irmã. Então, nós vemos que o filho biológico, ele podia ser rejeitado. O filho adotivo não podia ser rejeitado. Imagine você, uma criança, 9 dias, o pai escolhe desampará-la. Não quero. Mas o filho adotivo, ele escolhe amparar. Por que você está contando isso, Augusto? Bom, estamos tentando dimensionar o amor de Deus. Lembre que no Calvário, na cruz, o próprio Filho, o Filho próprio de Deus, disse: Pai, por que está me desamparando? Um momento crucial, onde o Filho próprio foi desamparado. Naquele momento ali, Cristo foi desamparado para que nós fôssemos amparados. O Filho foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. O processo de adoção, ele torna a verdade sobre quem somos em Cristo Jesus muito maior, muito maior. Para que pudéssemos ser adotados por Deus, Cristo foi rejeitado. Ainda que momentaneamente, mas ele foi rejeitado. Ele pediu ao Pai: se possível, afasta o cálice. O Pai não afastou. Ele pediu: Pai, por que está me desamparando? Ele queria amparo. O Pai não deu amparo para que nós fôssemos amparados. Para que houvesse em nós a alegria definitiva por sermos filhos de Deus. Na nossa cultura parece que a adoção ela é vista ao contrário dessa perspectiva. Mas aqui, e é por isso que Paulo utiliza essa expressão, porque o romano entende melhor isso. Ele diz: nós recebemos o espírito da adoção, não somos escravizados, fomos chamados por amor. E é por isso que João, ele diz: contempla de fato o amor de Deus, olha a profundidade, olha a dimensão do amor de Deus. Nós somos filhos de Deus, ninguém é primo, ninguém é sobrinho, ninguém é neto, somos todos filhos de Deus. Essa é a primeira informação. E aqui, na segunda parte desse verso ainda, a gente começa a compreender algumas coisas. Porque João diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. A paternidade, somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E agora ele continua: por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
E agora você talvez se lembre, por que João ele começa a dizer, não ame o mundo. Olha, quem ama o mundo não está no Pai. Olha, existe trevas, aquele que anda em trevas, ele está muito cego. E ele não consegue, não sabe nem para onde vai. Por quê? Porque não tem parte com Deus. E a gente já falou sobre isso aqui. Toda vez que na Bíblia a gente vê a palavra conhecer, a prerrogativa é de intimidade. Quem conhece a Deus, ou quem Deus conhece, há uma percepção de intimidade, de relação. Não é, eu conheço ali aquele moço da padaria. Não, é uma relação próxima, forte. E é isso o que João nos traz. E quando ele diz isso, agora a gente começa a compreender por que o espírito dessa era é tão incompatível conosco. É por isso que é muito difícil transitar nesse mundo e ser amado por ele. Tem gente que diz, nossa, parece que eu não dou sorte. Mas é porque não é para você dar sorte mesmo. Há todo um processo, uma estrutura para que você seja devorado. Veja a figura de Jó. Jó não teve nada para oferecer a Deus além de sua total integridade. E esse mundo o devorou. O triturou, melhor. Esse mundo o triturou. Mas ainda assim, no final do momento da saga de Jó, nós vemos que foi para a glória de Deus e para a edificação do próprio Jó. Jó cresceu em graça com isso. Então a gente percebe que, enquanto trilhamos nesse mundo que não nos conhece, porque não conheceu o nosso Pai, nós sofreremos mazelas. Porém, recebemos um dom de sermos chamados filhos de Deus. Então está tudo bem. Então está tudo bem. O que esse mundo tem para oferecer é pouco. E se houver desafios pela frente, dá para passar também. Por quê? Porque fomos feitos filhos de Deus. Não tem nada melhor que Deus poderia nos oferecer além disso. Bom, o texto continua. A partir do verso 2, e ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E aqui, João parece colocar os pingos nos is, explicar as coisas. E eu gosto muito do João, porque o João é ao mesmo tempo que ele te incentiva, e ele diz o que precisa ser feito, ele não te entristece, pelo contrário, ele está tentando justamente te motivar. Então, ao mesmo tempo que ele diz, quem caminha em trevas, ou quem diz que caminha com Deus, mas anda em trevas, nunca foi de Deus. Mas não desista, porque se você pecar, você tem um advogado, que é Jesus Cristo justo, ele está sentado à direita do Pai, ele vai interceder por você. Então, João, ao mesmo tempo que ele é claro, ele também não te desmerece, pelo contrário, ele te impulsiona para seguir a caminhada cristã. E aqui, ele parece fazer uma distinção entre o que é definitivo e o que é processual. O que acontece de uma hora para outra, o que acontece devagar, num processo. E aqui, ele fala sobre sermos filhos de Deus, mas que ainda não somos o que havemos de ser. Ainda haverá um momento em que seremos completamente aquilo que devemos ser. E aí veremos a Cristo como Ele é. Eu já disse isso para os irmãos, acho que na semana passada, mas eu tinha dificuldade de entender aquele texto de 1 Coríntios capítulo 13, onde dizia, nós vemos como num espelho. E eu sempre entendi, mas a gente enxerga bem no espelho. Mas aí quando a gente percebe o que Paulo está dizendo, e aí a gente entra no período histórico ali, a gente consegue enxergar que o espelho daquela época não é o espelho que a gente vê hoje. Era um espelho de bronze, as imagens eram distorcidas. Então Paulo diz que naquele momento a gente até enxerga Deus, mas não completamente, porque a nossa visão, a nossa percepção não está legal. Aqui João está alinhado com Paulo, e ele diz, nós ainda não somos o que deveríamos ser. Então pensa na bondade que você quer demonstrar. E aí você nota que às vezes você fala coisas que você não queria ter dito. É porque ainda não somos o que de fato seremos em Cristo Jesus. Porque haverá um momento onde poderemos demonstrar todo o nosso amor
sem nenhuma ponta de orgulho, sem nenhum pouquinho de inveja, sem nenhum pouquinho de arrogância. Porque hoje em nós acontece isso. De vez em quando nós fazemos alguma bondade para os outros e a nossa intenção é boa, mas ao mesmo tempo a gente quer ouvir as gratidões, as felicitações. Caramba, como você é legal, hein? Puxa vida, tinha que ter mais gente igual fulano, hein? Porque o que o fulano faz, a palavra de Deus diz o quê? Esse pessoal já recebeu o que tinha para receber da parte dos homens e, portanto, não vai receber nada da parte de Deus. Aqui João, ele está trazendo essa mesma percepção. Ele vai dizer o que é processual e o que é definitivo. E no texto, nós entendemos, é definitivo. Agora nós somos filhos de Deus. Não tem nada que possamos fazer que pode retirar isso de nós. E o Batista, ele entende isso, que a salvação, ela é para sempre. A salvação não é uma coisa que você pode perder. Se a salvação fosse igual a chave da minha casa, meu Deus do céu, eu perco a chave todo momento ali. Às vezes eu esqueço na porta, mas a salvação não é igual a chave de casa. A salvação ela é definitiva. Deus, em Cristo Jesus, nos concede. E é claro, como eu sei que Deus me concedeu a salvação, o texto vai dizer lá a partir do verso 3, mas daqui a pouco a gente chega lá. Por enquanto, vamos ficar por aqui, vamos segurar a emoção. Então, o que João está nos dizendo é que somos filhos de Deus. É definitivo. Não tem nada mais que pode mudar a respeito disso. Mas ele dá uma indicação de que ainda não estamos completos em algum aspecto. Que haverá um momento em que seremos completos em Deus. E aqui eu quero que você pense comigo, porque eu entendo que existe um problema na nossa cultura, que é o fato de que parece que todo crente está no mesmo balaio. Todo crente é igual. E aí é um problema, porque de fato todo crente deveria ser igual, mas não é. E aí diante disso, a gente vê lá fora um monte de gente que diz que é crente, mas parece que não é. E quando apontam, falam ali, eu não quero ser crente igual fulano, porque está da turma do fulano. Não. E aí como é que a gente fica? A gente tem que se explicar. Não, aquele ali não deve ser crente, não. E a gente tem que levantar um negócio para dizer, nos distinguir do cristão que diz que é cristão, mas está fazendo algo que claramente não é cristão. É uma relação que no mundo perfeito não deveria existir. Por quê? Porque todo mundo que diz que é cristão deveria ser cristão. Deveria agir como cristão, mas não é o que acontece. Bom, o último censo que teve no nosso país, já falei também sobre isso aqui, foi diagnosticado, ou foi percebido, que é um país cristão. Mais de 95% do nosso país, da população do nosso país, é declaradamente cristã. Acredita em Jesus. E aí é claro que existem variantes. Mas segundo o último censo, 95% do nosso país diz que acredita em Jesus. Parece, então, que isso aqui é o céu, não é? Se tem muito crente, tem que parecer o céu. Mas será que é isso mesmo? Bom, vocês já pararam para pensar na figura do padrinho? Né? A gente vê muito a questão de padrinho no processo do batismo dentro da Igreja Católica Romana, mas aqui a gente não vê isso. Nós não batizamos criança, nós apresentamos elas a Deus, porque a gente entende que o batismo ela é uma ação posterior ao processo de esclarecimento, onde a pessoa entende, eu pequei contra Deus, eu preciso de um Salvador, Jesus é o meu Salvador, eu preciso então ser batizado. É o contrário, eu sou batizado depois de chegar a essa conclusão. Mas, como funciona a questão do padrinho? Nós vemos muito isso nos batismos, como eu disse, da Igreja Católica Romana, mas como ela começou? É simples. Dentro de um contexto de perseguição, era muito difícil a gente poder pregar o Evangelho sem perder a cabeça. Imagina isso. Deus te deu, o próprio Cristo te deu essa instrução. Você tem que pregar. Mas como é que você prega se você não sabe se a pessoa que está do teu lado vai querer te matar? É complicado. Hoje, no nosso país, a gente tem o luxo de ter vergonha. Não sei se a pessoa está ali, às vezes eu vou falar para ela de Jesus, ela não vai gostar. Naquela época, eles tinham que falar e corriam o risco de perder a cabeça.
Corrigindo, não só naquela época, em alguns países, em algumas localidades, isso ainda acontece hoje. Então o cara prega e pensa, meu Deus, será que ele me mata agora? Será que ele me leva para a cadeia? Isso pode acontecer. Bom, e aí alguém também podia dizer que era crente, mas não era. Por quê? Porque podia dizer que recebia, mas ia lá para descobrir onde estão esses cristãos, e aí a gente passa o cerol neles tudo de uma vez só, e já fica mais fácil a gente acabar com esse pessoal. Era isso que acontecia. Então havia o risco de você pregar, a pessoa a fim de receber a Cristo, você levava ela para a congregação, para o grupo de cristãos que se reuniam num lugar, e na verdade esse homem era um agente. Na verdade ele estava mentindo, e aí agora você matou toda a congregação, você condenou todos os seus irmãos em Cristo Jesus. Então, nesse meio, o que acontecia? Tinha a figura do padrinho. O padrinho era o cara que testificaria em favor daquele homem. Então, é como se eu chegasse naquele período e dissesse, pastor Faustino, eu conheço um rapaz, o nome dele é Bruno, eu tenho conversado com ele, eu acho que ele é crente, eu tenho falado do evangelho, acho que dá para colocar ele no nosso meio. E aí o pastor Faustino tinha que tomar uma decisão. Que a decisão é, mas será que realmente, você tem certeza, Augusto, que esse menino, que o Bruno, ele é cristão? Você vai colocar, você vota no nome dele, você põe a mão no fogo? Eu ponho. Então pode trazer. O processo de apadrinhamento era muito mais sério, porque trazia consequências muito severas. Porque eu dizia, eu estou votando em favor do meu irmão, do meu amigo. Ele pode ser inserido no nosso meio. Dessa maneira acontecia o apadrinhamento. Bacana, Augusto, mas o que você quer dizer com isso? Bom, é que a percepção do que é ser cristão em nosso país perdeu muito da sua seriedade. Todo mundo é crente, ao mesmo tempo parece que não é. Todo mundo é de Jesus e ninguém é de Jesus. E aí fica complicado. Hoje nós passamos por essa percepção, onde tem gente que diz que é de Jesus e não parece nada com Jesus. E aí tem gente que cobra quem parece com Jesus. Por que você não é como fulano? Fulano é tão tranquilo, você está sempre... Por que você tem que ir todo domingo para a igreja? Não, mas tu já foi de manhã, tu vai voltar de noite? Eu não entendo isso. Eu já perdi as contas, a quantidade de gente que me pergunta isso. Mas tu não já foi de manhã? Mas por que está indo de noite? Não é obrigação que eu tenho que fazer, eu não estou batendo um ponto no cartão. Viu? Bom, quem a gente ama, a gente vê o tempo todo, a gente gosta de ver o tempo todo. A gente vai para a igreja o tempo todo porque a gente gosta de Jesus, a gente gosta dos nossos irmãos. É o momento de louvar a Deus. Bom, então aqui nós somos confrontados com essa terrível realidade. Nós somos filhos de Deus. Tem gente que diz que é e não é. E aí nós temos um problema na nossa sociedade. Mas nós somos filhos de Deus. E isso nos traz uma prerrogativa. Há uma expectativa sobre sermos filhos de Deus. E aqui, lembro de ter assistido um stand-up comedy com a minha irmã, aquelas comédias onde o camarada ele fica com o microfone, e aí fala para lá, fala para cá, e a comédia toda acontece ali só com ele fazendo piada em pé sobre alguma coisa. E lembro de ter assistido uma moça que claramente tinha problemas com a criação que ela teve. Ela claramente tinha muitos problemas com a criação que ela teve, e a maior parte de todo o período dela ali, ela estava fazendo piada sobre os pais, sobre o pai que é cristão. E aí, num determinado momento, uma piada dela me chamou muita atenção. Estava bem ruim o negócio, a gente estava perto de largar, não estava bacana, mas uma piada que ela fez chamou muita atenção para a gente, porque não teve graça nenhuma, embora o pai dela estivesse cheio de graça. Por quê? Ela disse que uma vez foi com o pai ao cinema, e ela dizia isso para debochar do pai. Gente, uma vez eu fui com meu pai no cinema, a gente estava vendo um filme, de repente... houve uma cena de nudez. A moça e o rapaz, eles iam engajar ali o ato sexual. Houve uma cena de nudez. Meu pai ele levantou e só voltou 45 minutos depois. O filme acabou todo. E eu falei, pai, perdeu o filme. Por que tu veio no cinema se tu levantou? A resposta dele foi, Deus está em todo lugar e Ele vê tudo. E ela começa a rir. E a plateia dela começa a rir. Como se isso fosse algo que diminuísse a figura do pai dela. Cara, você perdeu um filme inteiro, você gastou o seu dinheiro.
Mas aquela resposta para nós foi tão cheia de significado. Deus está em todo lugar. Há uma expectativa, não de vigia ou de vigilância da parte de Deus, mas há uma prerrogativa de quem eu sou diante de Deus. E eu não posso me envenenar. Eu não posso me compactuar. Eu não posso abrir mão da minha santidade, da minha integridade, uma vez que sou filho e filho de Deus. Então não se esqueça, há uma prerrogativa. Ao mesmo tempo, meus irmãos, há também a percepção de que não somos perfeitos. E é o que João diz. Ele diz, somos filhos de Deus, isso é definitivo, mas tem uma parte processual. Há uma parte em que estamos em caminhada, que estamos em desenvolvimento, que é de fato a própria percepção da santidade. E às vezes, quando a gente lê a Bíblia, alguns personagens parecem tão distantes de nós, numa característica de perfeição, que fica difícil de se relacionar. A carta de Paulo aos Filipenses é um tapa na cara de todo cristão. É um tapa na cara. O cara escreve preso, passando necessidade, e tem que encorajar quem está livre. E ele diz, gente, tem que ter alegria, se alegra, eu estou cheio de alegria. Caramba, a gente está livre, não está alegre, o cara está preso, está cheio de alegria. E ele passa a carta inteira dizendo, se alegra. Outra vez eu vou dizer para você, se alegra. Caramba, eu não me canso de dizer para você se alegrar. Se alegra. E ele passa o tempo inteiro dizendo isso. A gente pensa, caramba, uma coisa sai do lugar e a gente desmorona. E a gente pensa, não consigo me aproximar desse cara, ele é tão perfeito. Mas o mesmo Paulo, que tem essa postura maravilhosa de perfeição, foi o mesmo homem que teve dificuldade de perdoar João Marcos, quando João Marcos ele desiste da caminhada cristã, e Barnabé, depois, numa segunda viagem missionária, fala, vamos levar ele de novo. E aí Paulo fala, comigo ele não anda mais. E ali a gente vê uma cisão, um rompimento entre dois grandes homens de Deus, porque Paulo teve dificuldade de perdoar um menino que foi frágil, que foi fraco mesmo. Ele abandonou a caminhada naquele momento porque ele não conseguiu diante das dificuldades. Mas Barnabé o ajudou a restaurá-lo. Ele continuou, graças a Barnabé, ele caminhou, ele encontrou a sua redenção, ele pregou o evangelho, e de fato, o primeiro evangelho escrito nós temos desse menino, de um menino que Paulo teve dificuldade de perdoar. Já disse isso aqui, mas na segunda carta a Timóteo, o próprio Paulo diz, olha, quando você vier, Timóteo, traz também o João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Olha como as coisas mudam. O mesmo homem que parece perfeito, que diz, se alegra. Como é que você não se alegra? Olha, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por todas as adversidades, porque a minha alegria não está condicionada às situações, a minha alegria está condicionada em quem Deus é. Então eu estou sempre alegre, e isso faz a gente pensar, caramba, eu não consigo me relacionar com esse cara, parece que eu estou sempre triste. É tanta dificuldade que às vezes eu não consigo olhar para esse cara e tentar me aproximar dele, mas foi falho. Outra figura que é maravilhosamente imperfeita para nos fortalecer é o próprio Pedro. O exemplo de Pedro ele é muito curioso. Abra comigo em Atos capítulo 5, verso 12 e 15. Aqui tem algo impressionante também a respeito do Pedro. Atos capítulo 5, verso 12 a 15. Olha o que diz o texto. Atos, capítulo 5, verso 12 ao verso 15. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. O cara era tão cheio de unção, que a sombra dele promovia a cura. As
pessoas queriam passar só por da projeção da sombra dele para ali serem curados. É coisa grande isso aqui. E a gente pensa, como é que um homem desse, como é que eu me relaciono com um homem desse? Eu tenho dificuldade de acordar na hora para chegar na igreja. Como é que minha sombra vai curar, gente? Eu não consigo nem ver sombra, eu só acordo mais de tarde. Como é que faz? Bom, o mesmo Pedro é o homem que demora para compreender que o evangelho ele se dava aos gentios. E você pode ver isso em Atos 10. O mesmo homem que a sombra curava tinha dificuldade para entender que o evangelho era para os gentios, que haveriam filhos enxertados, como o próprio Jesus disse. Bom, o mesmo Pedro, ele deu ouvidos a segregacionismo bobo e começou a fazer distinção entre as pessoas. E aí Paulo tem que chamar a atenção dele. Isso está em Gálatas 2. Ele tem que levar um fora ali do apóstolo Paulo para poder voltar para o prumo. O mesmo Pedro, nós sabemos, ele nega Jesus 3 vezes. Antes disso ele disse, todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono não. Todo mundo pode vacilar, mas aqui não, comigo não. E ele chega a espraguejar em determinado momento, dizendo, não quero que me perguntem, já disse que não conheço esse tal desse camarada Jesus. E o texto de João, ele é muito poderoso, porque no capítulo 18 você encontra isso, quando Pedro nega a Cristo pela 3ª vez, há um momento que por uma fresta de janela, Jesus passa. No momento em que ele termina de espraguejar e dizer que não conhece a Cristo pela 3ª vez, e os olhos de Pedro se encontram com os olhos de Cristo Jesus. E ali ele sai correndo para chorar escondido. É o mesmo homem, em momentos diferentes. O que isso diz para nós? Tenha paciência consigo. Se você é humano como eu, você tem os momentos onde você se cobra demais, onde você chega a se odiar pelos pecados que você comete, porque você entende que você está muito longe do cristão que você gostaria de ser, porque você não se dedica como você gostaria de se dedicar, porque parece que a Bíblia não foi traduzida e está escrita em grego ainda, porque você olha e não entende. E ali você sente raiva de si mesmo, porque parece que não consegue se dedicar. A palavra de João é, tenha paciência, tenha paciência. Nós estamos num percurso, e esse percurso traz progressos, mas é devagar, vai acontecendo. É por isso que ele diz, lá no capítulo 2 de 1 João, que se pecarmos, nós temos um advogado. Ou seja, quando cair, não se entristeça. Não, ou melhor, quando cair, não fique desestimulado, essa é a melhor palavra. 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Então, meus irmãos, em momentos de fraqueza, em momentos de dor, de conflito na fé, todo mundo passa por isso. Apegue-se a essa graça, a essa verdade. Tenha paciência consigo mesmo. Tenha fé, arrependa-se. É impossível não se arrepender diante da caminhada cristã. Arrependa-se e volte a caminhar. Caramba, eu estava tantos dias sem dizer uma mentira. Eu disse, o que eu faço? Dia 1º, volta a contagem. Caramba, eu não devia ter sido grosseiro, estava tanto tempo sem ser grosseiro, o que eu faço? Recomeça. Coloca no quadro lá, um dia que eu não menti, um dia que eu não fui grosseiro, um dia que eu pude ter sido amoroso. Faça contagens, isso é bom, isso te fortalece. Tenha paciência consigo, porque a caminhada, ela é processual. Ao mesmo tempo, e é por isso que eu disse, é por isso que eu gosto de João, ele não esconde uma coisa da outra. O verso 3, ele se apresenta para a gente. 1 João capítulo 3, verso 3, ele continua. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tenha paciência, toma banho, caminha de novo. Essa não é
esse não é um conselho de João. João não está falando, se eu fosse você, eu me purificava. Se eu sou você, eu ia para o caminho da santidade. Ele coloca a frase, ele constrói a frase como se isso fosse um fato. Isso é um fato. Quem espera Deus vai se guardar e vai se purificar. O texto diz: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como ele é santo. Bom, como ele é puro. A santificação, então, ela não é opcional. Ela é uma prerrogativa. E aqui eu divido com vocês uma palavra. O irmão Gaston, ele me fez uma pergunta que eu passei a semana inteira pensando a respeito dela. Ela está em Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 3. E desse texto, o irmão Gaston me fez uma pergunta e eu passei a semana inteira pensando a respeito dela. Esse foi o propósito mesmo dele. Ele provocou uma pergunta para que eu refletisse. O texto diz em Colossenses capítulo 3, verso 12 e 13: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E a pergunta dele foi: por que é tão difícil suportarmos uns aos outros? Por que é tão difícil a convivência cristã? Bom, e passei a semana inteira pensando nisso. Realmente, por que é tão difícil assim, se isso é uma coisa que deveria estar no nosso sangue? Quem é muito fã de um time, conhece o seu hino, o hino do seu time e canta. Por que a gente sabe de algumas coisas da Bíblia e temos tanta dificuldade de tomarmos para si? E fiquei pensando nisso. Por que é tão difícil suportarmos uns aos outros? E a única conclusão que eu pude chegar é que o problema disso é porque está relacionado à maturidade. Temos dificuldade de suportarmos uns aos outros porque não somos tão maduros na fé. Porque às vezes ainda estamos no leite espiritual que Paulo fala. E aqui há uma certeza que às vezes esquecemos de crescer. Ninguém diz para uma planta que ela está demorando para crescer ou que ela precisa crescer. Ninguém precisa lembrar a planta que ela tem que crescer. Não é verdade? Eu não precisei ficar olhando para a barriga da Bruna e falando: bebê, você tem que crescer, hein? Você vai se desenvolver, pelo amor de Deus. Você não está se desenvolvendo, vai sozinho. Por que nós esquecemos de nos desenvolver quanto à caminhada cristã? Porque se somos maduros, as coisas mudam. Uma nova ótica passa a ser percebida. E eu já não olho as coisas como antes eu olhava. Puxa, fulano me deu uma palavra tão grosseira, fui só tirar uma dúvida com ele, ele precisava falar assim, já não falo mais com ele, eu vou bem falar com a fulana, que o fulano está agindo assim comigo, e a gente precisa disso. Numa nova ótica a gente pensa: pô, fulano deu uma palavra tão grosseira comigo. Fulano, vem cá, você está bem? O que te passa? Eu estou orando por você, tá? As coisas mudam se nós estamos num momento de maturidade espiritual. E não se engane, ela precisa acontecer. Cristão que está parado no tempo, que não se desenvolve, tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Porque a percepção é que nós continuaremos a crescer. E o Hernandes Dias Lopes, ele traz uma percepção interessante também a esse verso. O texto disse: todo aquele que neles tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz: o amor de Deus, ele deve ser correspondido aqui. Ora, se eu espero em Cristo, eu respondo com pureza, porque eu sei que ele é puro, porque eu sei que ele é santo. Então,
eu me abstenho de toda e qualquer maldade, enquanto eu espero por Ele. Para que quando Ele vir, Ele perceba que eu correspondi ao seu amor. Bom, eu não sei se tem gente apressada aí, como eu. Mas aos casados, quem disse eu te amo primeiro? Quem que disse? Vocês lembram? Quem disse, quem virou para a esposa ou para o marido e falou assim, não, eu te amo. E foi primeiro? Eu fui o primeiro, confesso. A gente ainda estava namorando. Eu olhei para ela e disse, eu te amo. Ela olhou para mim e ficou. Caramba, que legal, obrigada. Obrigado dói, né? Obrigado quando a gente diz, eu te amo. Eu sou obrigado. Dói um pouco, né? Mas me mantive firme. Falei, não, tudo bem. Daqui a pouco isso muda, né? Ou melhor, daqui a pouco ela diz. Por quê, meus irmãos? Porque o amor precisa ser correspondido. Quem está em dúvida, a Helena daqui a pouco nasce aí. Ela correspondeu. Mas o amor precisa ser correspondido. Eventualmente, ele precisa de uma resposta. E aqui, com Cristo não é diferente. O amor de Cristo precisa ser correspondido. Ele disse, eu vos amo. Eu não me dou como o mundo se dá. Cristo esvaziou a si mesmo. Não foi amparado para que pudéssemos ser amparados, como eu disse no início. Qual é a resposta que damos a esse amor? Sabemos que para o Evangelho só existem duas reações. Porque o Evangelho, ele é uma proposta. Só há duas reações ao Evangelho. Ou você rejeita, ou você o abraça. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você rejeita o Evangelho da graça de Cristo, ou você o abraça esse Evangelho. Ele provoca transformação na sua vida, e então você se torna cristão. Da mesma forma, o amor, ele precisa ser correspondido. Ou sua palavra vai ser favorável, ou sua palavra vai ser uma negação. E aqui, meus irmãos, João diz que diante do amor de Deus, é fato que nós corresponderemos o seu amor com pureza, com santidade, com desejo de amá-lo de volta. Com desejo de amá-lo de volta. Às vezes, existem adolescentes, existem jovens que estão nos seus momentos de rebeldia, que dizem ou que entendem que seus pais não os amam. Isso acontece de vez em quando. Às vezes é só coisa do diabo mesmo. A pessoa está só naquele momento de rebeldia, às vezes está só enganada a respeito do amor do pai. Bom, mas quando chega à conclusão de que de fato há amor, a sensação é de alívio, ao mesmo tempo que de segurança. E isso é maravilhoso. Quando você volta a se sentir seguro. Quando não há mais insegurança, voltar para um caminho de segurança é maravilhoso. E aqui, João nos dá uma palavra. Cristo nos amou. Qual é a nossa resposta? Se fomos transformados, vivemos em novidade de vida e em santidade. A busca pela pureza se torna uma expectativa e passamos a desejar pela santidade. Isso é muito interessante. Há um momento onde não somos, ou que não fomos, ou que não estávamos convertidos. Todo mundo passou por isso para estar aqui. Esse é o processo natural. Quando nos convertemos ou somos convertidos, alguns desejos começam a brotar no nosso coração, não é verdade? A gente muda algumas coisas. Caramba, agora aquela música, o único. Pô, doido para cantá-la de novo. Poxa, eu vou reler aquele texto que o pastor falou hoje. Algumas coisas começam a mudar. Por quê? Nós estamos correspondendo a Deus. Correspondendo ao amor de Deus. Há essa expectativa em nós. Caramba, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Que seja. Esse ano eu vou ler um livro só. Que seja. Mas a gente começa a querer corresponder a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. E chegamos a uma conclusão com isso.
a dimensão do amor de Deus que João nos chamou para meditar, para contemplar, ela precisa continuar acontecendo em nossas vidas. Não podemos nos esquecer que Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. É sobre isso o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não promete lancha, não promete barco, não promete mansão. O Evangelho de Jesus promete salvação a todo aquele que crê em Cristo. Perceber a dimensão do amor de Deus se dá não porque Ele me deu coisas, mas porque Ele me deu seu Filho. Lembre-se, há uma expectativa quanto à nossa postura enquanto filhos de Deus. O mundo espera por isso. Outros cristãos esperam por isso. Há uma expectativa. Se somos filhos de Deus, precisamos corresponder a Deus o seu amor com pureza, com santidade, com busca a Deus. Porém, tenha paciência. Se cair, levante-se. Siga em frente. Busque pela santificação enquanto esperamos por Ele. Amém? Coloque-se de pé. Vamos ao Pai em oração enquanto nossos irmãos do louvor se preparam para mais uma canção. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Sua maravilhosa graça. Em um breve momento, o Senhor rejeitou o Seu Filho para que pudéssemos ser aceitos por Ti. Aquele Senhor que foi justo e fiel foi rejeitado para que uma procissão de infiéis pudesse ser aceitas por Ti. Oh Deus Santo, obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor, por sermos Seus filhos, por receber tal poderosa e maravilhosa dádiva. Nós agora somos irmãos em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos, porque temos um Pai conosco. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e responde. E nesse momento, podemos, Senhor, contemplar o Teu amor. Que essa proposta não se perca durante a semana. Que nessa semana possamos contemplar cada dia mais a dimensão do Seu amor. Como o Senhor tem nos cercado de amor, de recursos e tem cuidado de nós. Dá-nos, Senhor, a compreensão de que precisamos corresponder à Sua expectativa de amor. Que precisamos deixar claro para o mundo que o amamos e que temos a Ti com maior apreço do que qualquer outra coisa. Sobretudo, nos dá força, Senhor, porque os dias são maus e há dificuldade de caminhar. Mas que o Seu Espírito esteja conosco para que possamos continuar a caminhada cristã, para que possamos guardar a fé, para que a Tua palavra esteja escondida em nossos corações e que não venhamos mais a pecar contra Ti, como diz o Salmo 119. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus e faz-nos parecer com Teu Filho Jesus. Esse é o nosso pedido. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares e nos ajude, Senhor, a continuar cultuando a Ti durante todos os dias de nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.